Momento Saúde, com Sheila Bernardes. Olá, excelente segunda-feira para você, 2 de dezembro de 2024. Olha, dezembro chegou e que o mês de dezembro traga para todos nós muitas boas novas, sobretudo saúde e qualidade de vida. Programa Momento Saúde começando agora, trazendo informações de saúde e qualidade de vida para você nesse início de semana. A apresentação é minha, eu sou Sheila Bernardes, a produção é de Aguinaldo Silva, Dr. João Ricardo é o nosso convidado de hoje. A gente começa sempre a semana com ele e olhando para trás, a gente em dezembro, quantos programas nós já realizamos neste ano de 2024, quantos temas abordados, quantas pessoas alertadas, incentivadas a cuidar da sua saúde. Bem-vindo e é uma satisfação recebê-lo mais uma vez. Olá, Sheila, olá a todos os ouvintes. Pois é, estamos aqui mais um programa e com muitos temas. Acho que a gente já passou quase o livro todo de ginecologia e obstetrícia. E mastologia, né, também. Com certeza. E temos ainda temas para discutir, dúvidas para tirar dos ouvintes. Aliás, agradecer todos que nos acompanham, todos que prestigiam o nosso programa. Muito obrigada pelo carinho de vocês. A gente fechou o mês de novembro, trouxemos uma série de temas, conversamos sobre bastante temas de saúde, iniciamos dezembro, mas ainda é oportuno o tema que nós queremos trazer hoje. Em novembro, houve uma campanha muito importante chamada Novembro Roxo, que alerta em relação à prematuridade dos bebês. O que nós podemos falar sobre isso, doutor João Ricardo? Qual o alerta? O que causa a prematuridade dos bebês? Pois é, então nós falamos o Outubro Rosa do câncer de mama, nós falamos do Novembro Azul do câncer de próstata em homens, falamos também do câncer de mama em homens e o Novembro Roxo é a prevenção da prematuridade, do parto prematuro. O que é um parto prematuro? Um parto prematuro é um parto que ocorre antes das 37 semanas. Então, tem bebês ali super prematuros, extremos, né? Tem os prematuros limítrofes, que são entre 36 e 37 semanas. Então, nós temos várias consequências de um parto prematuro. E como o principal ato que a gente vai fazer para diminuir a chance de um parto acontecer prematuro é fazer um bom pré-natal. Então é isso que é o foco da campanha, porque a gente sabe das consequências, a gente sabe do custo que isso dá, né? Então, a gente fazendo um bom pré-natal, a mulher fazer um bom acompanhamento, tentar diagnosticar os problemas do pré-natal o quanto antes para intervir, para tentar levar essa gestação até o final e conseguir ter um parto no período que seria o esperado, no período correto para esse parto. Então, só para ter uma noção de números, né? Nós, em 2022, tivemos mais de 300 mil partos prematuros. Mas é muito, um número alto, né? São muitos partos. Então, vamos comparar em números aí com o câncer de mama, que nós falamos muito, que as mulheres temem muito. Nós estamos falando em aproximadamente 65 mil novos casos por ano. Então, o número de mulheres acometidas de câncer de mama, o número de partos prematuros, nós temos 5 vezes mais partos prematuros do que mulheres que descobriram um câncer de mama. Então, lógico que essas duas coisas têm muito custo. O tratamento, né, tem custo e também temos que colocar no papel. Então, vamos tentar prevenir o parto prematuro. E como fazer um bom pré-natal? Por quê? A maioria das vezes está relacionado com gestações, por exemplo, gemelares, gestações com hipertensão, a hipertensão materna, o diabetes gestacional, mulheres, a gestação em adolescente. Então a gente vê um índice maior de partos prematuros em meninas adolescentes. Então, é lógico que a gente teria que prevenir a gestação na menina adolescente, mas a partir do momento que aconteceu a gestação, a gente tem que estar fazendo um bom acompanhamento pré-natal para tentar diagnosticar esses problemas e tratá-los, a hipertensão,
o diabetes, né, em geral, a gente consegue controlar bem para tentar chegar até o final da gestação. Envolve uma série de coisas e ainda busco um pouquinho mais lá atrás, e a gente traz um tema que falamos muito este ano aqui também, que é a questão do planejamento familiar. O planejamento. Imagine que quando você vai fazer uma viagem, você programa toda essa viagem. Quando você vai construir uma casa, você faz a planta da casa. Uma gestação não pode ser diferente, né? É preciso haver um planejamento. E já perguntando, doutor João Ricardo, para quem está ouvindo a gente, que está planejando ter um bebê, por onde começar? Pois é, primeiro ver se você tem essa estrutura familiar, né? Então, tudo bem que hoje tem mães que optam por ter um filho independente, mas em geral ela pelo menos já está estruturada, ela já tem uma residência, ela já tem um trabalho, e aí sim ela opta por um filho. Mas, no geral, né, precisa ter a estrutura familiar. Então, assim, tenho um companheiro que já estamos juntos há um bom tempo, eu escolhi ele como meu parceiro, de preferência até o fim da vida, e que vai ser o pai dos meus filhos. Temos uma estrutura de residência, nós temos como ter um amparo para esse bebê dentro da nossa casa, vai caber esse bebê dentro da nossa casa. Temos um trabalho, tem uma fonte de renda que vai conseguir sustentar essa família. Então, isso é realmente o mínimo, né, para se decidir. A partir desse momento, vamos engravidar, vamos ter um filho, né, vamos encher a casa. Então, para aí sim ter com mais prazer, vamos dizer assim, ter um retorno bom, sabendo que tem muitas pedras no caminho, né? Muitas pedras no desafiador esse processo de educação, né? De um filho, e é uma responsabilidade, já dizia muito aqui no programa o nosso amigo Dr. João Bento, que ele dizia assim, ter um filho é a coisa mais séria do mundo, porque é para toda a vida, né? Existe às vezes ex-marido, ex-esposa, mas não existe ex-filho. O filho é para todo e sempre, né? E é assim que deve ser. Agora, em relação a procedimentos no preparo do próprio organismo da mulher, que vai ser a casinha desse bebê, o que é preciso ser feito antes mesmo da gestação? Primeiro, essa mulher, então, ela tem que estar em condições de saúde, ou seja, ela, de preferência, não estar obesa, ela faça atividades físicas, tenha uma alimentação regular, né? Dependendo da faixa etária que ela está com o seu check-up em dia. Se ela é jovem, ela tem pelo menos um preventivo em dia, ela não tem nenhum problema no seu colo do útero. Se ela já está mais próxima dos 35, 40 anos, para ver se ela não tem nenhuma patologia uterina. Então, miomas, pólipos são alterações que podem dificultar, podem atrapalhar, né, a engravidar. Então, ela tem que estar com o seu check-up em dia, né, passar uma avaliação de preferência ginecológica, atualiza seu preventivo, faz exames de sangue e o principal, estar com peso adequado, porque a obesidade e o sedentarismo aumenta muito riscos de ter a hipertensão na gestação, de ter o diabetes gestacional. Então é muito importante ela estar com o seu peso adequado. Muito importante. E o ácido fólico? O meu primeiro filho eu tive há 14 anos atrás, eu fui orientada. Tem que tomar ácido fólico antes. Tem que verificar a caderneta de vacinação antes. Os anos se passaram, muita coisa mudou na medicina, mas isso ainda prevalece? Tem que ter esse preparo também? Isso, o ácido fólico é com certeza recomendado para mulheres que estão tentando engravidar. Então, quando que ela começa a tomar? Alguns falam até de começar antes de tentar engravidar, 1 mês, 2 meses antes, mas na verdade a chance de acontecer essa gravidez já no primeiro mês ela é pequena. Então eu recomendo, por exemplo, se ela utiliza um anticoncepcional, ela está se protegendo, está utilizando um método anticoncepcional, eu recomendo ela, quando parar o anticoncepcional, iniciar o ácido fólico. Então é um suplemento, ele não tem nenhum efeito colateral.
ele é encontrado até no posto de saúde, então uma medicação acessível. E é uma suplementação. Então ela inicia essa suplementação, aí sim, vai começar a fazer tabelinha, programar o coito no período fértil, para aumentar as chances de ter essa gravidez, que ela aconteça em breve, também quando você está se programando. Não adianta falar assim, eu quero para esse mês de março, porque vai nascer em tal mês, vai ser do signo tal. Isso, não dá, infelizmente, não tem como planejar, né? Então a gente considera aí um ano e meio, um casal jovem que está tentando engravidar, então um prazo de 1 ano a 1 ano e meio, até 18 meses, 18 ciclos, é um tempo bom para se falar que ela engravidou ainda num tempo bom. Mulheres que têm miomas, cistos ovarianos, elas têm uma chance maior de ter o parto prematuro? A gente volta daqui a pouquinho falando mais sobre isso, já já. Estamos de volta com o nosso programa Momento Saúde. A gente está falando de partos prematuros, os bebês que nascem antes do tempo esperado. O Dr. João Ricardo é o nosso convidado de hoje. As mulheres que têm miomas, cistos ovarianos, elas têm uma chance maior, Dr. João Ricardo, de que esse bebezinho nasça antes das 40 semanas ou 37 semanas? Se forem miomas grandes, se essa paciente passou por uma miomectomia, tem cicatrizes uterinas, eles podem interferir. Os cistos ovarianos, a princípio, não vão interferir nisso. A anatomia do útero, o principal que interfere no parto prematuro são as malformações uterinas. Útero de Delfo, útero septado. Então são alterações, útero bicorno, são alterações anatômicas do útero, são mais raras, que essas sim, elas como restringem o crescimento do bebê, restringem, às vezes o bebê fica mais de um lado só do útero, essas restrições realmente mecânicas podem desencadear um parto prematuro. Então, e o mioma, se o mioma for muito grande, vários miomas no seu útero também podem atrapalhar. Mas o mioma, o pólipo, eles atrapalham um pouco mais, na verdade, a gravidez iniciar, a gravidez acontecer. Depois que ela acontece, em geral, esse útero vai esticando, ele vai ficando mais amolecido e, em geral, não atrapalha. As mulheres com infecções sexualmente transmissíveis têm também uma chance maior de ter um parto prematuro? Com certeza, uma das principais causas, infecções, infecção urinária, a mais comum. Então, às vezes podem ser bactérias patógenas que estão ali na vagina, que vão subir para o trato genital, vão subir para a bexiga, vão levar a infecções urinárias e aí sim, são a principal causa de ruptura prematura das membranas e o parto propriamente. Então, infecções maternas, no geral, às vezes a mulher teve até uma gripe, teve uma pneumonia. Então, infecções maternas, em geral, podem levar a um parto prematuro, mas as principais são as relacionadas ao trato gênito-urinário. E para quem está com esse risco de um parto prematuro, quais são as orientações? A gente escuta às vezes as mulheres falar: olha, o médico disse para eu ficar o tempo todo deitada, olha, eu tenho que colocar a perna nessa posição. O que pode ser feito e o que não pode ser feito para uma gestante com risco de um parto prematuro? Existe então, durante o pré-natal, o ideal é fazer uma ultrassonografia para avaliar o comprimento do colo do útero, por exemplo. Então existe um valor que hoje consegue nos predizer se essa mulher tem um risco aumentado para um parto prematuro ou não, que é o tamanho do colo do útero, uma coisa simples que se faz ali, pode se fazer a partir de 12 semanas, mas em geral você vai fazer ele próximo das 23, 24 semanas, que você vai ter um valor, então o valor de corte é 2,5 cm, que se a mulher está com o colo curto, o colo está abaixo de 2,5 cm, ela tem realmente um risco aumentado para um parto prematuro. Então, nesses casos, a gente vai orientar ela a não fazer atividade excessiva, a gente vai orientar, às vezes, até diminuir a relação sexual, ela vai ficar um pouco mais quieta, mais deitada, Então, em alguns casos, utiliza-se alguns métodos, fazer uma cerclagem, fazer um pressário, isso mais em partos gemelares, em gestações gemelares, existem os pressários, que é um aparelhinho que coloca dentro da vagina para tentar segurar esse colo. Mas enfim, a cerclagem também normalmente não se faz tão tardiamente. A cerclagem a gente faz, que a cerclagem é um ponto no útero que vai tentar manter esse
esse colo do útero fechado durante a gestação, e ela é realizada mais cedo, mais ou menos com 3 meses, em torno de 12, 14 semanas. Mas para aquela mulher que já teve histórico de partos super prematuros, a gente tem o diagnóstico de incompetência istmo-cervical, que é um colo que não consegue segurar a gestação. Aí nessas mulheres a gente faz a cerclagem uterina. Mulheres com colo curto já no final da gestação, em geral a cerclagem não é indicada, e a gente indica isso, ficar mais quieta, ficar mais deitada, não fazer esforço tão grande, e com certeza está fazendo exames de urina com mais frequência, porque às vezes a infecção urinária na gestação ela é assintomática. A mulher não sabe que percebi tem, nada, não senti nada diferente, mas o exame comprova que tem uma bactéria aumentada ali na urina, e aí a gente tem que tratar com antibiótico, então para tentar diminuir a chance desse parto acontecer antes do previsto. E as mulheres diabéticas, as mulheres que apresentam pressão alta, qual a orientação para essas mulheres? Preciso manter o controle, isso também, né? O diabetes, então, muito importante, então, o acompanhamento nutricional. Então essa mulher tem que estar fazendo um controle de ganho de peso adequado, né? Se ela já tem indicação de uso de medicação, então se vai usar medicação oral, se vai usar a insulina, né? A insulina é o medicamento mais indicado para gestantes com diabetes gestacional, porque a insulina ela é difícil de se adaptar. É uma paciente que nunca utilizou aquele medicamento, ela mesma vai ter que aprender a se injetar, vai ter que aprender a ter o aparelhinho, vai ter que comprar um aparelhinho ou conseguir esse aparelhinho junto ao posto de saúde, enfim, para fazer o controle glicêmico, para fazer a insulina, ajustando a dose, acompanhando com o seu médico. Então é muito difícil. A maioria das vezes a gente faz o acompanhamento com a nutricionista, vai estar acompanhando o ganho de peso dela, vai entrar com medicação oral e tentar acompanhar também o desenvolvimento desse bebê, porque a gente não quer um bebê grande, não quer que aumente o líquido. Por que aumenta o risco de ter o parto prematuro? Porque o bebê vai ficar grande, porque o líquido amniótico vai aumentar, e isso mecanicamente vai fazer uma força maior no útero. Então chega um momento que o útero não consegue mais segurar e ele entra em trabalho de parto antes da hora. A hipertensão. Então é muito importante também utilizar a medicação antihipertensiva e fazer um acompanhamento mais de perto. Existem casos que altera a circulação na placenta, o bebê pode ter uma restrição de crescimento e esse bebê começa a ficar pequeno. Então, ao contrário do diabetes, o bebê vai ficar grandão, e na hipertensão o bebê vai ficar pequenininho e ele começa a sofrer lá dentro. Aquela placenta não está sendo suficiente para nutri-lo, então às vezes a gente tem que optar para tirar esse bebê antes da hora, porque ele está sofrendo tanto lá dentro, ele pode morrer lá dentro. Então a gente acaba antecipando o parto devido ao sofrimento fetal. Olha só, que incrível, gente. No primeiro bloco você falou para nós que um dos públicos que pode ter o parto prematuro seriam as grávidas adolescentes, né? Então, a partir de qual idade esse organismo feminino está pronto para gerar um bebê? A gente sabe de casos de meninas de 12 anos que já engravidaram. Além do impacto social disso, né, na vida dessa adolescente, de toda a família e até da sociedade, ainda tem essa questão do risco dessa adolescente ter um bebê que nasça antes do tempo e passe por uma série de situações, uma série de questões e sofrimento para a mãe jovem, para a mãe adolescente e para esse próprio bebê, né? O desenvolvimento do corpo da mulher, né, vai se finalizar mesmo ali em torno de 16, 17 anos. Então, a gestação que acontece antes dessa definição total do corpo, né? O quadril cresceu, né? A estrutura óssea cresceu totalmente. Ela tem, às vezes, meninas que menstruam cedo, às vezes tem realmente o estirão super cedo, né? Mas ainda o corpo dela ainda pode crescer mais alguns centímetros e mudar, né? As mamas também tem o desenvolvimento das mamas. Então, essa menina, antes aí dos seus 16 anos, é uma menina que ainda não está com o seu corpo totalmente formado. Então, a gente vê índices maiores de partos prematuros para esse público.
Tá aí, muito importante isso. E as mulheres mais maduras, que também nós temos esses dois extremos. Nós temos adolescentes que engravidam sem antes o seu corpo estar formado e preparado para essa gestação. E nós temos o outro extremo. Nós temos mulheres que estão adiando a maternidade para estudar, para trabalhar, para conquistar a casa própria, para viajar, faz a graduação, depois vai fazer a pós e por aí vai. Nós temos até uma famosa grávida agora, a Gisele Bündchen, a modelo, com 44 anos, que está gestante, né? Essas mulheres que adiam muito também a maternidade, têm o risco do parto prematuro ou não? Sim, com certeza, porque essas mulheres, elas têm risco aumentado para o diabetes gestacional, têm risco aumentado para hipertensão gestacional. Então, como elas já são candidatas a ter esses problemas na gestação, elas têm mais chance de ter, sim, um parto prematuro também. Então, a idade ali mais equilibrada, né? Uma idade equilibrada para que você possa realizar o sonho da maternidade. Um dos maiores projetos da vida de alguém, né? É a maternidade, eu penso. Qual seria uma idade equilibrada para isso? Olha, pensando na mulher moderna, né, que ela então ela vai fazer uma faculdade, dos 25 aos 35, eu acho que é uma idade que convém mais a mulher realmente planejar a sua gestação ou as suas gestações, né? Então, saber que a partir dos 30 anos a fertilidade da mulher já começa a diminuir um pouco e a partir dos 35 anos isso se acentua bastante. Então a capacidade dela ter uma gestação diminui bastante a partir dos 35 e os riscos aumentando para ter uma gestação com diabetes, com hipertensão. Então a partir dos 35 anos. E antes dos 20, então é isso, a mulher já está muito jovem. Então, assim, biologicamente, vamos pensar que seria os 25 anos, né? Seria a idade perfeita aí para a mulher ter os seus filhos. Mas também é difícil, né? A gente conseguir planejar isso. Mas, com certeza, mulheres muito jovens têm que se cuidar, tem vários métodos anticoncepcionais. Então, não ter um filho que vai mudar toda a sua vida para o resto da sua vida. É uma responsabilidade. Quando é pequenininho, com certeza é toda sua. Mas, quando ele é adulto, também você compartilha dessa responsabilidade. Então, planejem muito bem, né, a sua gestação, a sua estrutura familiar e façam um bom pré-natal. Muito importante. Dr. João Ricardo, obrigada pela sua presença. Começamos mais um dezembro juntos. Já são muitos anos conversando com as pessoas sobre saúde e a gente recebe um feedback onde as pessoas são muito gratas pelas informações que são passadas através do programa. Muito obrigada e um feliz dezembro, né, para nós. Um ótimo dezembro. E para as gestantes ou as mulheres que estão tentando gestar, é isso, muito importante. Cuidar da sua saúde, manter o seu peso, faça atividade física e quando engravidar, faça um bom pré-natal. Finalzinho de programa, quero mandar um abraço pro pessoal na Rádio Âncora, o pessoal em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, também transmitindo o programa Momento Saúde, o pessoal na Rádio Revelar em Vitória, Espírito Santo, o pessoal na Rádio Três Rios, no município de Corumbaíba, no estado de Goiás, também acompanhando o programa Momento Saúde. Um abraço para todos vocês aí. E o pessoal na cidade de Miracatu, Rádio Mega Show, e todos de Luiz Eduardo Magalhães, onde estamos aqui no estúdio da Cultura FM, levando informação de saúde e qualidade de vida. Esse programa já está disponível também nas principais plataformas digitais. Um excelente início de semana, um super abraço. Amanhã a gente volta neste mesmo horário. Tchau, tchau.